Olá, eu sou Valdenice Alves e este é o canal Narraval, um canal onde eu relato histórias. E se você quiser ter a sua história narrada aqui, entre em contato através do e-mail. A história que irei narrar hoje é sobre uma mulher que tinha muita confiança em seu marido e tudo isso foi quebrado. E a gente vai contar essa história agora. Bora para a história? É rapidinho. Eu sou Valdenice Alves e esse é o Narraval, onde eu narro histórias de inspiração, de vivências de vida e espero que você curta bastante esse canal. Bora para a história? A história se passa em uma cidade do interior, ao noroeste do estado de São Paulo. Isabel é casada com Alberto e eles têm um casal de filhos. O menino de 17 anos e a menina de 16 anos. Então vamos voltar um pouquinho atrás para entender, né, como que Isabel e Alberto se conhecem. Isabel e Alberto se conhecem há anos atrás e foi um namoro muito repentino. Isabel tinha 17 anos e Alberto era 5 anos mais velho que Isabel. Então estava Isabel com 17 e Alberto com 22 anos. E foi aquela paixão assim devastadora, né? Isabel ainda estava estudando, os pais ali meio que tentando segurar aquele namoro para não evoluir tão rápido, mas quando Isabel completou 18 anos, eles se casaram. Se casaram e iniciaram ali a sua vida, né? Isabel trabalhava no comércio, em lojas vendendo calçados, e Alberto era um representante comercial, ele vendia vários produtos. E assim seguiam a vida. Com o passar dos anos, o trabalho de Alberto foi uma evolução enorme. Ele começou assim a ganhar muito dinheiro e a ter uma vida muito estabilizada. Então, nesse momento, ele pede, né, que Isabel, ali já grávida do primeiro filho, saia do trabalho e fique só cuidando do filho ali que ia ter, e dele, né, da casa, e enfim. E assim Isabel, ao ter o primeiro filho, ela deixa o trabalho na loja de vender calçados, lá no comércio, e fica só em casa. E depois da primeira gravidez, em seguida veio a segunda gravidez, onde nasce a menina, e a vida foi conduzindo assim muito rapidamente, uma evolução muito grande. E no início aí de 99, eles tinham assim se mudado há menos de 6 meses para uma casa imensa. Aqui no interior o pessoal chama até de a mansão. Mudou para uma mansão, né? Ele muda para essa casa imensa, decorou impecavelmente, tudo novo. A casa estava assim belíssima. E Isabel vivia a vida de madame, né? Os filhos já estavam crescidos. Isabel tinha uma auxiliar doméstica em casa. Então, assim, era aquela vida de madame. Ela sempre trocava de carro todos os anos, tanto o carro dela quanto o carro dele. Eles faziam grandes viagens nacionais, internacionais. Então, levavam uma vida ali de uma elite alta. Um dia, uma manhã, os filhos de Isabel estavam na escola. Alberto tinha saído para fazer uma pequena viagem de negócios, né? Ia trabalhar uns dias fora. E a vida estava ali andando e Isabel tinha marcado o cabeleireiro. Ela tinha marcado o cabeleireiro e por volta das 9 da manhã, ela vai retirar seu carro da garagem para sair. Nisso que ela está retirando o seu carro da garagem, se aproxima um homem com 2 policiais. Encostou ali, quando ela já estava, né, afastando o carro ali na garagem, eles encostaram ali no vidro dela e o homem disse: "Bom dia, senhora." E ela respondeu, né, sorridente, e perguntou: "Em que posso ajudá-lo?" E ele disse: "Eu sou oficial de justiça e, por favor, desça do carro, que esse carro está apreendido." Isabel não entendia nada do que estava acontecendo, né? Ali meio assustada, falou: "Olha, espera, eu preciso falar com meu marido, pode ser um mal entendido." E ela tenta, mas naquela época, nós estamos falando em 1999, os telefones eram analógicos, então a comunicação era bem difícil, não é como hoje, né? Que existem torres, né? Satélites, não, naquela época era difícil. E aí ela tenta falar com o marido e não consegue. E aí ela se vê ali
sem saber o que fazer, o oficial de justiça apresenta a credencial dele, pede para ela assinar um documento. E aí ela fala, gente, por favor, isso é um mal entendido. Aí os policiais respondem, não tem mal entendido e nós vamos levar o carro. Um dos policiais entra já no carro, ela tira ali alguns pertences pessoais e eles levam o carro. A cabeça de Isabel ficou muito confusa, não sabia o que fazer. Mas Isabel também não queria contar para familiares, ligar para alguém, nada. Ela tentou falar com o marido, ligou na empresa, onde ele estaria lá na viagem, também não conseguiu falar, enfim. E ela ficou aguardando que ele, em algum momento, ligasse para ela, que conversasse, alguma coisa aconteceria ali para ela entender o que estava acontecendo, que na cabeça dela era simplesmente um mal-entendido que precisariam resolver. E o dia foi passando, as crianças chegou da escola, né? Os filhos chegaram da escola e Isabel não comentou nada, tentou ali continuar tudo normal, os filhos foram para as atividades da tarde, tudo normal. E o dia foi passando e nada, nenhum contato com o Alberto, nada. Quando escureceu e Alberto nada para ela, nada, ligação nenhuma, nada, ela decide ligar para a mãe de Alberto, que ele tinha uma ligação muito legal com a mãe, para perguntar se ele havia entrado em contato com ela. Por quê, Isabel? Eu queria saber, será que aconteceu alguma coisa com meu marido? Será que eu tenho que ir à polícia? Ela não sabia o que fazer, então ela decidiu não contar nada para a sogra, mas perguntar se ela tinha tido contato com o Alberto naquele dia. E ela liga para a sogra. E a sogra atende. Normal, atendeu. E ela fala assim, sogra, você conseguiu falar com o Alberto hoje? Estou precisando falar com ele, não estou conseguindo. Aí a sogra diz, sim, consegui, falei com ele. Inclusive, ele está aqui em casa. Acabamos de jantar, ele está aqui em casa. Aí Isabel, mas ele não estava viajando, né? Mas enfim. Aí pede para falar com ele. Quando ele atende o telefone, Isabel já derrama tudo o que aconteceu. Falou assim, Alberto, de manhã aconteceu isso está acontecendo. Alberto responde para Isabel, diretamente assim, sem rodeios. É isso mesmo, o meu carro também foi apreendido e a casa também será apreendida, porque nós temos uma dívida impagável, eu fui tomando alguns empréstimos, enfim, nós não vamos conseguir pagar. Os seus cartões estão bloqueados e aconselho você a sair da casa amanhã e ir para casa dos seus pais, porque a loja lá que vendeu os móveis novos, tal, como eu não paguei as parcelas, também irão retirar os móveis. Então pega suas coisas pessoais e vai para casa dos seus pais. E Isabel ali naquela confusão, tal, ela falou assim, eu vou para os meus pais, e você? Ele falou assim, tem outra coisa que eu quero te falar. Eu estou saindo com uma outra pessoa e eu vou assumir essa outra pessoa e também estou me separando de você. Então imaginem você, a cabeça de Isabel, como ficou. Caos, né? Tudo, a vida dela desmoronou. Eu vou falar a verdade para vocês. Quando Isabel me procura para eu narrar essa história dela, eu achei que ela estava exagerando. Mas aí eu fui entendendo melhor, realmente, foi exatamente assim que aconteceu. E ela aquele chão que se abriu, ele desliga o telefone. E ela liga de volta. Né? Tipo, pelo amor de Deus, precisamos continuar conversando, preciso entender tudo isso. E ele diz assim, a hora que ele atende, nem pergunta se era ela, se não era, já diz assim, olha, eu não quero chororô, eu já te expliquei tudo que eu tinha para explicar e vai seguir sua vida que eu vou seguir minha vida. Imagina o caos. Isabel desliga o telefone e cai aos prantos. Isabel se descontrola emocionalmente. Imagina o caos na cabeça dela. Tudo que ela viveu, tudo era mentira. Nada era real. Nem o amor dele, nem as finanças dele, nada era real, tudo era mentira. Então Isabel, assim, ela tem um colapso nervoso. E ela se descontrola, e ela começa a gritar. E os filhos estavam na piscina, curtindo ali a noite na piscina, uma noite de verão, né? Curtindo ali na piscina.
E eles entram e vê a mãe naquele estado, né? Ali deplorável, não sabiam de nada que tinha acontecido. E Isabel começa a se debater, não consegue explicar para os filhos exatamente o que está acontecendo. Na verdade, nem ela entende direito o que está acontecendo, né? Mas enfim, aí ela tem um colapso, ela desmaia. E ela vai para o hospital. Os filhos, né, chamam ali os vizinhos, enfim, eles socorrem ela e vão para o hospital. E chegando no hospital, os médicos viram que realmente era muito grave, ela estava num colapso nervoso, ela precisaria, né, ficar ali por um tempo sedada com os medicamentos e a pressão dela tinha subido, enfim, ela ficou ali por alguns dias no hospital. Mas aí ela retomou consciência, nisso os filhos já tinham ficado sabendo o que tinha acontecido e ela foi ali se voltando, né, entendendo, sabendo. Na verdade, ela achava que ela ia acordar e tinha sido tudo um grande pesadelo, mas não era um pesadelo, era real. E ela teria que encarar tudo isso. Então, depois de ali uns 4 ou 5 dias internada, ela recebe altas e nesse momento ela já vai para casa dos pais dela. Por quê? Porque os filhos já tinham ido retirar as coisas pessoais dela e deles, né, da casa, por conta que o banco já queria tomar casa, os pessoal dos móveis já foram retirar os móveis e eles tinham que sair. E eles se acomodaram na casa dos avós, dos pais de Isabel. E Isabel vai para a casa dela, né? Ela voltou lá para a casa dos pais, tinha um quarto disponível, aí a avó tinha preparado uma beliche para as crianças e uma cama lá para Isabel, instalou lá as coisinhas que eles tinham pessoais e falou: filha, é o que nós conseguimos te oferecer e aqui alimento não vai faltar e vamos reconstruir a vida. Isabel ficou muito atordoada, muito perdida. Aí um amigo, né, da família, dos pais de Isabel, é um advogado, ele pega para entender melhor tudo o que estava acontecendo. Então, realmente, o nome de Isabel estava envolvido, a dívida era gigantesca. Mas eles ficam sabendo que Alberto tinha preparado um pé de meia dele em outro estado, em Minas Gerais. Ele tinha preparado para aquilo. Isabel não sabia de nada, mas ele se preparou. Então ele desviou algumas coisas para outro estado, no nome da mulher que ele estava, né, tendo um relacionamento extraconjugal, e ficaram sabendo que ele já tinha ido para esse outro estado. Foi lá e largou tudo para trás, as dívidas, não tinha mais bens para tomarem, enfim, largou tudo aí. O nome de Isabel complicadíssimo, sem contas bancárias, tudo aquele caos, uma dívida gigante. E aí os pais disseram para Isabel: olha, não tem o que fazer, não tem. Vamos entrar com pedido de divórcio, né? O juiz vai entrando em contato e se ele não comparecer, é julgado a revelia, o divórcio sai, né? E enfim, você tem que se reestruturar e entender que tudo isso acabou. Essa paixão que ela teve por Alberto, esse relacionamento, a vida boa, né, próspera que eles tinham, estilo de vida, né? Você vai ter que se adaptar a um outro estilo de vida e a vida tem que continuar. Então providenciaram ali psicólogo, né, para a filha, e os filhos reagiram bem à situação, bem no sentido assim: nossa, se meu pai foi um canalha a esse ponto de deixar a gente aqui tão desamparado, ir para outro estado com uma outra pessoa reiniciar a vida dele. Lá nesse outro estado ele tinha um apartamento, ele tinha dinheiro para recomeçar um negócio, ele se estabilizou lá com essa outra pessoa. O que nós podemos esperar do nosso pai? Nada. Não podemos esperar nada, porque esse outro negócio não está no nome dele, o apartamento dele não está no nome dele, então o que a gente fazer? A gente tem que realmente apagar ele das nossas vidas e nos reestruturar. Os filhos ficaram fortes e apoiaram muito a mãe. E isso foi bom para Isabel, porque imagina se todo mundo cai, fica difícil, né? E o que os filhos fizeram? O mais velho já passou a estudar à noite e já foi arrumar um emprego. Isabel ainda tinha mais ali um tempo, né, para estudar de manhã, porém no meio período também já arrumou emprego, também no comércio. A Isabel não conseguia trabalhar naquele momento, não tinha como, não tinha cabeça, né? Mas ela foi se tratando tal, e já ali no final deste ano, né, esse ano marcado por essa tragédia, vamos colocar, né, assim, financeira, né, da família,
Isabel estava melhor, tal, e ela consegue reaver o emprego dela que ela tinha lá na loja de calçados que ela trabalhava no comércio. Ela sempre manteve uma amizade e tal, e ela consegue ser recontratada. Então ali já estava Isabel melhor, mais firme, né, emocionalmente, os filhos trabalhando, mantendo-se nos estudos, e a vida começou a ter se formar, né? E a Isabel entende que, morando já com os pais há um ano, ela tem que seguir a vida dela com os filhos. E aí ela consegue uma pequena casa de aluguel, uma casa muito simples. E ela aloca nessa casa, pede ajuda ali para a comunidade, ela ganha muitas coisas, né? De móveis, fogão, geladeira, essas coisas. E ela monta a casa dela. Os pais ajudam no que pode, né? Mas todo mundo com uma vida muito simples, um dinheiro muito contado. Mas enfim, algumas coisas ela compra, algumas coisas ela ganha e ela vai morar nessa casa com os filhos. E a vida andou. E a vida andou e chegamos aos dias de hoje. Nos dias de hoje, Isabel está com quase 70 anos e continua trabalhando. Ela gosta muito do que faz. Aquilo para ela foi uma terapia para a vida dela, voltar para o comércio, conversar com pessoas, né? Então, assim, ela continua trabalhando. Os filhos se formaram, seguem suas profissões, se casaram, têm vida próspera. O filho de Isabel já deu ali para a mãe um neto, né? Que hoje, assim, é a alegria da casa. Isabel não conseguiu ter uma casa própria, mas os filhos já têm suas casas próprias e ela consegue morar hoje melhor, ter uma vida mais tranquila, já logicamente tem seu carro para andar, tudo foi se recuperando. E a vida fluiu. Conseguiu voltar para os eixos, né? Vamos colocar assim. Mas o Alberto, como é que ficou? Como é que tá? Então, vou contar um pouquinho da história de Alberto. Alberto, anos depois que foi para esse outro estado, levou uma rasteira lá da mulher que ele estava, né? Como estava tudo no nome dela e tal, ela se apaixonou por outro cara, deu uma rasteira nele, merecida, né? Cá entre nós, merecida. E ele, em seguida, também se envolveu com uma outra mulher lá do estado, né? Uma mulher que já tinha assim, uma estabilidade financeira um pouco melhor que a dele, e ele se envolve com essa mulher e retoma a vida dele por lá. Então ele não volta mais do estado de Minas Gerais, ele fica por lá. Os filhos nunca mais tiveram contato com esse pai. Sabe-se que ele teve um filho, não sabe se é menino ou menina, com essa outra mulher, mas não se tem com nenhum tipo de contato. E Isabel reconstruiu a vida dela como ela pôde, como ela conseguiu. E agora eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários. Como você reagiria a tudo isso? Como seria para você administrar uma situação dessa? Deixa aqui para a gente ir trocando, né, ideia, trocando opiniões, é muito interessante isso. E se você quiser ter a sua história aí que você conhece ou que você viveu narrada aqui no canal, tem um e-mail logo abaixo para você entrar em contato, a equipe entra em contato com você e a gente vai narrar a sua história. Então vamos pensar agora na mensagem que essa história de Isabel nos deixa. Algo muito importante nessa história é: você não pode anular a sua vida por uma pessoa, por esse grande amor. Nem que ele seja realmente um homem muito íntegro e que não vai fazer isso com você, mas enfim, você precisa ter a sua vida profissional. É fundamental isso. Então, Isabel teria que ter continuado os estudos, aproveitado aquela oportunidade financeira, né, para se formar, para ter uma profissão. Por quê? Se ela tem uma estabilidade financeira, se ela está mais alerta a tudo, aos negócios do marido, ela não tinha chegado à situação do nome dela se envolver nessa grande confusão. De repente ela está trabalhando, ela tem um advogado de confiança dela, ela se envolve mais com a vida financeira da casa, porque ela tem participação. Porque a Isabel não tinha participação, ela aceitava que o marido colocava ali dentro de casa, porque viviam muito bem. Então, se ela tem uma participação financeira na casa, ela entende melhor todos os processos financeiros da casa e ela não cairia nessa situação. Então, é muito importante isso, nos amarmos, né, em primeiro lugar e sempre assim,
Por mais que Isabel tenha ficado traumatizada e nunca mais se envolveu com ninguém seriamente, nunca mais confiou, né, gente? Essa é a verdade. A gente tem que confiar desconfiando, né? Acho que essa é a mensagem que a história nos deixa. Bom, essa foi a história de hoje e assim ela termina e eu te espero até a próxima história. Olá! E aí? Curtiu a história? Está gostando do canal? Eu vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para você. E vamos juntos, né? Trilhando esse canal, divulgando o canal, fazendo o canal crescer. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho e vamos juntos nessa jornada.